Sextou e hoje é dia de Sendo Eudrica Conexões que Inspiram. Dia de estar conectadas com vocês. E hoje eu tenho aqui duas pessoas que fazem parte da minha vida, né? Amigos de infância. Nós vamos ter o prazer hoje de conhecer a história da Thalita e do esposo dela. Tá, meu nome é Thalita. Essa é minha amigona de infância mesmo. Tenho muito carinho e admiro muito, tu sabe disso. Eu tenho 39 anos. Tenho uma filha também de 12 anos, a Thailinha. E eu e o meu esposo somos casados mais ou menos. Nós estamos juntos uns 25 anos. Então, assim, foi meu primeiro namorado, meu marido e meu companheiro. Que eu sempre digo que tudo que eu passei por ele tá do meu lado é companheiro. E não é nem marido nem esposa, é um companheiro. Porque só passar o que eu passei e ter ele do meu lado. Então, e aos 25 anos eu tive... 25, terminei a faculdade e tal. Mais ou menos quando eu completei 30, descobri o câncer. A primeira vez, tá? A primeira vez. Descobri o câncer na mama, me tocando, sabe? Comecei todo o tratamento, como tu sabe, fiz todos os tratamentos possíveis, cirurgia, rádio. E daí, quando estava tudo muito lindo, em 2020, eu descobri no pulmão de novo. Então, assim, comecei todo o meu tratamento em 2020 do pulmão. E hoje, graças a Deus, estou curada. Então, assim, tenho uma família linda, maravilhosa e, com a bênção de Deus, estou bem. Olá, Adriana, boa tarde. Boa tarde. Como você já tem dito, a Thalita também é reiterado, é uma grande amiga que a gente teve nessa nossa infância, a gente se criou junto. Como a Thalita já disse, ela passou por uma situação de câncer por 2 vezes. A gente, no papel de homem, estava ali do lado, dando aquele fortalecimento, aquele companheirismo, né? Eu tenho 44 anos, sou guarda municipal e estamos aí. Legal, um casal muito lindos. Carol. Vamos. Lembra disso, Thali? Lembro. Nossa, quando você começou a fazer os exames, que você bateu a foto lá na IGAST e mandou para mim, tem até hoje no meu celular. Sério? Então, essa foto aqui, ela foi tirada em janeiro de 2021. Eu estava com suspeita de câncer e aí eu fui fazer uma ultrassom e me deparei com a minha amiga de infância num quadro lindo e maravilhoso. Não pensei 2 vezes. O que eu fiz? Eu precisava tirar uma foto e mandar para minha amiga, porque ela sempre foi a minha inspiração, sempre foi um exemplo para mim, uma pessoa que eu admiro muito, muito. E fiz a ultrassom de manhã e de tarde veio a suspeita de que eu estaria com câncer. E aí encaminhou-se os exames, a biópsia, e aí veio o resultado, né? Carcinoma ductal invasivo grau 2. Ano de pandemia, né, Thalia? Máscara ali, linda e maravilhosa. E a minha amiga Thalita ali. Linda, né, amiga? E foi o tempo da pandemia, foi bem complicado. Foi logo que tu descobriu, né? Sim, 2021. E eu, em 2020, quando começou, eu tinha voltado no meu pulmão. E daí entrou a pandemia. E eu tinha sempre feito as quimio, né, Tisa? Então, assim, foi assim, momento tenso. Nossa, foi gente que entrava de dentro da minha casa e não saía mais. Ficava lá, porque não tinha... O Tisa até pegou um afastamento de um período quando foi muito crítico das quimio, né? Porque a pandemia judiou da gente, né, Drica? Com certeza! Judiou muito. Então, hoje, como nós temos aqui a Thalita e o seu esposo, nós vamos falar um pouquinho do poder do amor no processo de cura, né? Será que o amor pode curar, perdão? Será que o amor cura? Ele contribui? Qual a importância da família quando nós recebemos um diagnóstico, né? Tem um dado bem interessante que eu já vou passar para vocês agora. 70%
das mulheres são abandonadas pelos seus companheiros durante o tratamento de câncer. Então, eu e a Thalita, nós estamos aí na margem dos 30%. Graças a Thali? Deus. Então, assim, nós temos uns super maridos ao nosso lado, né? Que bom, né? Que bom. Maravilha, né? Isso, a gente conversando nos bastidores aqui, inadmissível uma pessoa que se diz companheiro, que se diz esposa, abandonar a sua esposa numa das horas mais difíceis das vidas, né? Porque a doença ninguém adquire, ninguém tá à espera disso, é uma coisa que pega de surpresa. De contrapartida, a esposa, ela se sente, o mínimo do marido é aquela companheirismo, aquele fortalecimento para poder junto nessa encaminhada, né? E eu, graças a Deus, tenho um firme e forte aí, né? Me dedico aqui, faço o que eu posso, no medida do possível, mas isso jamais passou pela minha cabeça. Fico até assustado esses dados que você falou. Sim, e agora não sabia. 70% são abandonados. Isso triste, né? É triste. É triste. E a gente, eu e a Thali, que fazemos parte da ONG Amigas do Bem Viver, nós tivemos contato com guerreiras bem próximas, né, Thali? Que foram aí abandonadas pelos seus entes queridos, né? É triste, mas temos que conversar bastante e dizer para os maridos que nós precisamos de vocês, né, Thali? E que a gente vai ficar carequinha por um período, mas que depois os cabelos vão nascer, né? Não, e aí o legal que a gente vê que, assim, que se no pior fase da vida da gente, eles ficaram com a gente... Agora não larga mais. Não, agora esquece, agora vai casar a vida inteira. Sério? Agora não larga nunca mais, porque, gente, é um período, assim, tão difícil, sabe? Eu teve um momento, assim, que a minha cirurgia da mama teve vários pontos, o pulmão também, mas, assim, em casa, eu fazia meus curativos da mama. Então, assim, pra você ter uma ideia... enfermeiro? Ele era meu enfermeiro, ele fazia, assim, gente, nossa, olha... Eu sempre fui vaidosa e tudo, sabe? Então, assim, eu mostrar minha mama toda cheia de ponto ali para ele fazer os curativos, trocar. Então, assim, eu falava, meu Deus do céu, será que esse homem me ama tanto para estar aqui? Daí, quando a gente fez as quimio e tudo, caiu o cabelo. Nossa, e ele não mudou o comportamento dele em nenhum momento. Gente, em nenhum momento ele mudou, tipo... Ele continuou, parecia assim que ele era mais atencioso ainda, me amava mais ainda, sabe? E isso que faz a gente seguir, né? Eu acho que foi muito importante isso nesse período. Sim. Eu falo também, Thali, que se o meu esposo não me largou também, né, durante o tratamento, se o seu Rui Rossi não me abandonou, Tissa, porque imagina, careca, eu tive que fazer mastectomia bilateral, né? Porque era multifocos, tinha vários nódulos na minha mama, então eu acabei tendo que fazer mastectomia. Então, imagina, né? Sem seio, careca, e o meu esposo não me largou. Ah, não larga mais, Drica. Agora gente, ele não larga mais. Não. Não larga mais. Thali, deixa eu te perguntar. O que mais te tocou na forma como seu marido esteve ao seu lado durante este processo? O que mais te chamou a atenção? O que ele fazia para você, que você hoje lembra e fala que foi algo assim que te marcou, a forma com que ele te tratou? Como é que foi isso? Na verdade, tem alguma coisa que eu acho muito, eu gosto até de falar sempre quando a gente conversa sobre isso. Foi um dia que a gente estava indo na igreja, lá no Santa Mônica. E eu tava assim, eu tava com o catéter da mama, aquele cachorrinho que a gente fala, aquela bolsinha, fala cachorrinho aquilo lá, mas é por onde sai a nossa sujeirinha, né? Isso. E eu ia nas missas no Santa Mônica e eu já tava bem inchada, os pés estavam, sabe? Eu tava assim, totalmente, sabe, bem inchada. E aquele negócio ainda, sabe? Eu fui colocar uma sandália e não fechou meu pé, assim, tipo, não fechava a sandália. Daí eu falei, não cabe nada no meu pé, não sei o que eu vou usar.
Daí ele falou assim, não sabe? Bota o meu chinelo e vamos pra igreja. Sério? Ele mandou colocar o chinelo dele e ir pra igreja. Se não cabe, bota o chinelo e vamos pra igreja. Na hora, eu me lembro como se fosse hoje, lá na casa da Copago. Ele falou assim pra mim, bota o chinelo e vamos... Aqui, ó, meu chinelo. Pega e vamos pra igreja. E eu olhei pra ele assim... Não, eu vou fechar minha sandália. Mas assim, pra tu ver que Ele nem achou uma naquele solução, momento ele tinha uma solução. Então, assim, eu não caí por conta de que ele me levava pra cima. Eu falo assim, gente, ele do meu lado parecia que ele tinha mais força do que eu. Quando a gente fala que nós sofremos, eu discordo com isso. Porque eu acho assim que quem mais sofre é É a eles. família. Porque Os filhos. eles não conseguem tirar a dor da gente. E nós tomamos um remedinho e fica lindo. Passou a dor. E eles tomam o quê? Então, assim, é de tirar o chapéu, sabe? De falar assim, não, é o homem pra vida toda. Que legal. Você lembra desse dia, Tisa? Lembro. Lembra? Como se fosse ontem, assim, É? é uma coisa muito recente, e isso que ela falou aqui, realmente isso aconteceu Sim. mesmo. Mas quando ela diz que a gente é forte, na verdade, ela tá meio que mentindo, porque a forte mesmo é ela, né? Ela que passa essa inspiração pra gente, elas que nos fortalecem de uma certa forma, pra gente poder também ficar firme ali, né? Mas o contexto de tudo, a protagonista dessa história, quem é ela, realmente é ela mesmo, ela que tem uma fé imensa, uma fé força ajuda muito também, né? forte, assim, sabe? Sim. Não deixou se abater, o resultado tá aí, firme e forte aí. Linda e maravilhosa, Eu né, até brinco amiga? com ela às vezes que a gente vai nas consultas lá, o médico dela, que é o Dr. Fábio, excelente médico, fala, não, Tisa, ela tá melhor que nós aí. Sério? É muito Então, bom ouvir isso, né? Cada vez que a gente ouve isso do médico, cara que estudou a vida toda, a gente, de uma certa forma, fica contente, assim, sabe? Acalma um Tá dando pouquinho certo, o coração, né? Bastante. O tratamento está dando certo. Porque a gente vive naquilo, no medo, né? Cada consulta, cada exame realizado, graças a Deus, tá na mão de Deus, ele sabe o que faz. Assim. É bem isso. Os exames dão uma agonia que vocês sabem, eu né? sei. A gente nem dorme direito. Mas daí quando pega os exames, daí a Tari pega os exames dela, faz um texto maravilhoso. Ela diz assim, que os exames dela estão tudo lindo. Tudo lindo. Graças a Deus. Eu falo assim, tipo, eu fico tão nervosa na frente do Dr. Fábio quando é pra pegar o exame, que eu não me escuto nada. Sério? Tipo, parece assim que eu não consigo ouvir. Daí ele começa a folhar aquilo lá e esse daqui chega... Ele nem senta, ele fica encostado na parede e minha mãozinha chega, sabe, tremer. Daí ele olha assim... tudo lindo, desde a risada dele, eu já, graças a Deus, já olho para esse aqui e falo, tá tudo lindo, então, só com o sorriso dele. Então, isso para mim é só quem passa, sabe, pelo vale da sombra da morte, como diz o versículo, sabe, o valor de cada momento, né, do médico falar, tá tudo lindo, tá tudo bem, isso, meu Deus do céu, minha alegria. E qual foi o ensinamento disso tudo, né, Thalia? Eu falo assim, Drica, né, eu sempre vivi uma vida bem tumultuada, eu tive uma infância difícil, tudo mais, meu pai alcoólatra, enfim, né, acabei perdendo também meu irmão muito cedo, e a minha vida sempre foi uma correria, parecia que sempre tinha um trem atrás de mim. E parecia que eu não conseguia planejar a minha vida, que os outros iam direcionando, né? E agora, pós-tratamento de câncer, parece que o câncer veio para que eu pudesse ressignificar toda essa vida que eu estava vivendo. E hoje eu sinto que eu estou no controle da minha vida, eu consegui ressignificar toda essa etapa que eu vivi. Hoje, eu, Drica, estou aqui fazendo o programa, porque é uma coisa que eu escolhi. Então, assim, muita coisa mudou na minha vida, né? Eu ressignifiquei tudo isso. E para você, Thali, como que foi esse processo agora, pós-tratamento? O que mudou na sua vida? Na verdade, a minha vida era muito corrida. Igual a minha. Eu não tinha tempo. Eu digo que o Tisa foi a mãe e pai da Tayla. A Tayla era pequenininha. Quando eu descobri o câncer, ela tinha 2 anos e meio. A idade da Verena.
Daí o Tisa foi tudo pra ela. Eu saía de casa às 7 horas, voltava tardão, né, Tisa? E o Tisa cuidava, pegava na escola, trocava, levava pra escola, dava comida. Então, assim, eu não fui uma mãe presente na vida da Tayla até os 2 anos e meio. E depois que eu descobri o câncer, eu vi que aquilo que eu passei foi um corda Thalita. Você tem uma filha, você tem um esposo, você tem uma casa, você tem uma família, você tem amigos. Então, Você tem uma vida você tem fora uma do trabalho vida, também, né, Thali? exatamente. Então, assim, eu falei, peraí, é hora de eu pausar aqui um pouco, tentar mudar um pouco o meu estilo de vida. Então, foi aí que eu comecei a ser mais presente em casa, sabe? Tanto é que quando eu descobri o câncer pela segunda vez, a Tayla era pequenininha ainda, né, Tisa? Tinha acho que uns 7 aninhos, 6 aninhos, mais ou menos, não lembro. Tipo, 6, 6, 7. 8 anos. 8 anos. 8 anos. Ela falou pra mim assim, quer dizer que você vai ficar em casa. Olha só o que ela me disse. Então, assim, ela não estava tendo noção do que eu estava passando, aquele momento que eu disse para ela. Ela só falou para mim, mãe, você vai ficar em casa. Falou feliz. Exatamente. Ai, gente, então, pensa. assim, coisas que às vezes a gente não valoriza, são esses momentos. Eu falo para ele assim, quantas vezes eu pego a Tayla na escola e vou tomar café com ela, levo passear, vou nos lugares, sabe? Então, assim, é isso que eles precisam, sabe? E é isso que nós precisamos, é isso que a gente precisa mudar. Então, eu digo assim que eu renasci da cinza, sabe? Eu escolho ser a Thalita de hoje. Eu acho que a que passou, a antes do câncer, foi embora. Ai, Sabe? eu também. Veio uma nova Thalita, Mas assim. eu também, Thali. E eu falo assim também para as meninas que a gente conhece, que tem, no caso, a gente tem bastante contato, né, Thali, com as meninas da ONG Amigas do Bem Viver, sempre chegando novas guerreiras. Eu falo assim, eu tenho uma frase que eu criei: descobriu que está com câncer, essa experiência vale a pena ser vivida. Eu amo a mulher que eu me tornei, porque eu lutei para ser essa mulher que eu sou hoje, né? Linda essa frase. Linda essa frase. Essa linda. frase aí é minha, Thali. Tá linda. Gostou? Exatamente isso. Porque, na verdade, a partir do momento que nós recebemos o diagnóstico, você vai ter que, né, fazer o tratamento, focar na cura, e a doença já está, e confiar nos médicos, né, Thali? E fazer a nossa parte. Como eu sempre falo, 50% é a forma que eu encaro todo o processo que eu estou vivendo. Os outros 50% é o remedinho que o médico vai pôr aqui na veia. Não é isso, amiga? Exatamente. E eu vou fazer a minha parte. O médico faz a parte dele, eu faço a minha parte, Vai dar com certo. o apoio da família. Onde nós vamos parar, né, Thali? A gente não tem uma outra escolha. Eu sempre digo assim, nós não temos a outra. A gente não tem uma escolha quando o médico fala assim, você está com câncer. Mas você tem a escolha de que forma tu vai querer passar. Isso eu escolho, né? Exatamente. Você pode escolher. Chorando, triste. É você que escolhe. Ele não te dá outra alternativa. Eu falo assim que a gente só sabe a força que a gente tem quando não tem nenhuma alternativa a mais. Ou tu é forte, ou Ou é forte. não tem. Então, assim, é mais ou menos isso, sabe? Acho que a gente praticamente tem quase o mesmo pensamento. Sim. Todo mundo que passa por isso, né? Isso. E todo mundo que passa pelo câncer pós-tratamento fala, né? Que eu amo a minha versão de agora e eu não trocaria pela versão anterior. Não. Né, Thali? Ai. Também. Né? Isso aí. Tisa, vamos lá. Quando você recebeu a notícia do diagnóstico da sua esposa, o que sentiu e como você encontrou forças para você apoiar a Thalita? O que você sentiu quando você descobriu pela primeira vez? Lá. Mas medo, bastante. Medo. Né? Medo. Porque eu acho que a primeira coisa que a pessoa vem na cabeça, a pessoa que recebe o diagnóstico de câncer, vai morrer, né? De contrapartida, não só o paciente, mas também os familiares, né? Sim. Muito medo, sabe? Muito medo de perder mas a esposa. bem justo naquela época, a nossa, que nem a Thalita já vinha dito, a nossa filha tinha 2 anos e meio. Sim. E então, como é que eu me senti? Falei, como é que eu vou criar essa filha sozinha, né? Eu preciso da mãe. Preciso da mãe, preciso da
aquele suporte familiar, né? Aham. Mas não é fácil. Graças a Deus a gente superou isso, né? Sempre com Deus no coração. A gente sempre dobrou o joelho, pediu a direção certa para Deus. Mas no primeiro momento, ele e bastante. Não foi pouco, Bastante não. medo, né? O Rui fala assim para mim também que ele... O que ele queria era ir lá, sentar naquela... Eu falo que é a poltrona da cura, né? A poltrona, né, Thali, que a gente senta para fazer a quimioterapia. Ele fala assim que ele queria sentar naquela poltrona da cura e ele receber o remédio ao invés de mim. Mas como ele não podia fazer isso, ele me dava todo o suporte que eu precisava. Cuidava dos meus remedinhos, me dava apoio, eu ganhava frutinha picadinha. A gente era mimada, a gente né? era mimada era pouco, tá? Sério, eu recebo meu cafezinho Meu, na cama até... e agora ele tá trabalhando no comercial, mas antes eu ainda recebia na cama meu cafezinho. Sério? Ele levava. Sim. O Rui até sopa fez pra mim. Sopa, frutinhas. Então, assim, Isso mas dá força. dá né? força, com certeza. Ele fala, era o que ele podia fazer naquele momento, porque fazer a quimioterapia tem que ser nós, né, Tem que amiga? ser a gente, Não não temos outra escolha, Não né? tem como fazer. É isso aí. Acho que a parte da quimio, a parte assim que mais a gente sofre, né? O que mais dói na gente, né? Porque sintomas não é na hora da quimio, né? Os sintomas é após quimio, né? Pós-químio, O sofrimento, Sofrimento. dor. Principalmente, eu vejo assim que o que mais abala as mulheres é a queda de cabelo, né, Thali? Sim. A queda de cabelo, assim, é o momento em que a mulher, porque ela não tem cabelo, ela se sente menos mulher, ela se sente feia por não ter cabelo, né? E é um processo delicado. Claro que hoje a gente tem aí perucas, nós temos lenços, nós temos turbantes, existem acessórios para colocar na cabeça, apesar de que algumas mulheres optam por deixar a carequinha bem exposta né? e viver esse momento, mas isso é muito particular de cada uma. Uma mulher faz de um jeito, a outra encara de outro jeito, e está tudo bem. Eu tenho uma amiga agora passando por tratamento e ela está usando peruca. Ela comprou uma peruca bem bonita lá, que parece feita de fios de cabelo natural mesmo, nosso cabelo, parecido com o cabelo dela, e ela está usando a peruca e ela não quer nem saber de usar o turbante, e está tudo bem. Se ela está se sentindo bem com a peruca, está tudo bem. Eu usei turbantes, né? E gostava muito dos turbantes, inclusive tem os turbantes que eu peguei da minha amiga Thalita emprestada. A Thali me emprestou alguns, né, amiga? Ela me emprestou alguns turbantes. Mas esses turbantes, eu acho que a minha vida ficou alegre com eles. Por que ficou alegre com os turbantes? Porque eu combinava tudo. Você combinava. Gente, mas eu era bem chique, sabe? Sério, amiga? Eu usava uma roupa vermelha, o turbante vermelho. Era pra combinar? Combinar. E eu tava entendi. linda. Passava um batonzinho no rosto, um blush, por causa que é cara de saúde. Sim. Passava um blush no rosto e tava aí. E eu gostei do turbante. Eu usava muito. Eu não me adaptei muito com a peruca, né, amor? Nós fizemos peruca com o meu próprio cabelo. A gente fez a própria peruca do cabelo dela, mas é que nem ela comentou, os turbantes, e chegou a uma certa altura também no campeonato que ela já não ligava mais. Já não ligava mais. Aí vai de carequinha mesmo, passava, como ela falou, passava um batom. Isso. É o que eu volto a falar. Na verdade, no começo da nossa entrevista, ela fala que a gente foi a Fortaleza, mas na verdade isso tudo é ela que direcionou, ela que tocou o barco aí. E a Thali falou de algo muito importante, né, Thali? Durante o tratamento é muito importante. Continua passando um batonzinho, né, Thali? Um blush. Sim. Até porque a nossa pele, ela acaba mudando por conta da quimioterapia. Você fica assim, com uma aparência meio pálida, meio amareladinha, né, Thali? Sim. Aí você passa um batonzinho, passa um blush, passa uma base, uma sobrancelha, um brinco, né, Thali? Opa! Fica linda. Já estamos... E isso é uma cara de saúde também. Isso. Eu assim... Aí você
olha no espelho diferente, né? Eu pensava, sabe, eu não queria que os outros olhassem pra mim com piedade, com dó. Gente, eu não gosto disso. Eu falava assim, meu Deus, mas nunca que eu vou sair de casa com os outros olhando eu, assim. Teve um dia que teve uma amiga minha que falou, mas você tá tão bonita, maquiada. Falei, não passa muito mão na minha sobrancelha, porque senão vai sair o pó. Porque era desenho de sobrancelha, a gente perde tudo. Então, assim, eu andava assim, o Tisa sabe, a gente até na festa, né, Tisa, nós íamos, eu me pintava e, gente, eu levei uma vida da forma que eu escolhi. Então, assim, eu não queria ficar deitada numa cama. Eu queria viver, eu tava ali, Deus estava me dando essa oportunidade de viver. Então, assim, eu fiz o que eu podia de melhor, assim, para passar pelo câncer com leveza, sabe? Isso. Não com aquela tortura. Por isso que eu acho que eu não vejo Foi um ele momento como... de aprendizagem, né, Exatamente. E que aprendizado, né? Eu Exatamente. Foi uma mudança, assim, boa. E, assim, é muito gratidão por tudo que nós passamos. Eu falo que receber um diagnóstico de câncer, claro, ninguém quer, né, Thali? Mas a partir do momento que eu recebo um diagnóstico, eu tenho a oportunidade de me tratar. E se eu tenho a oportunidade de fazer um tratamento, eu preciso ser grata, porque eu estou tendo a oportunidade. A gente sabe que às vezes muitas mulheres que não têm o hábito, né, de fazer os exames, quando recebem um diagnóstico, muitas vezes a situação já está muito delicada e acaba não sendo possível fazer muita coisa, né? Sim. Então, a importância também de se cuidar, de fazer os exames, manter em dia, né? Eu mesmo, por exemplo, descobri o meu câncer em exames de rotina. E a Thali descobriu o câncer de mama pela primeira vez como, amiga? Foi tomando banho. Tomando banho através do autoexame. No autoexame, tomando banho e tudo. Encontrei um nódulo, daí chamei Tisa. Falei, Tisa, vem aqui que alguma coisa não tá certa. Daí, rapidamente, a gente foi atrás. Mas, assim, eu não tinha idade para fazer mamografia. Acho que é com 35, né? Agora acho que é. Então, e daí tinha completado 30 anos, na verdade, eu completei 30 anos dia 12 de outubro, e descobri o câncer dia 23 de outubro. Nossa. Um presentão, minha. Ai, mas graças a Deus eu descobri, sabe? Isso. Fui lá e foi a tempo, porque já tinha contaminado a minha axila, já então, tinha assim, algum linfonodo comprometido. Exatamente. Você tá vendo? Então foi tudo muito assim, muito rápido, né, Tisa? Graças a Deus, sabe? Então vamos lá. Agora, o que vocês diriam para os casais que estão enfrentando este momento difícil, Thali? Olha, eu mulher, olhando para uma mulher que está passando por isso, tenta escolher uma forma de você passar esse tratamento que te faça bem. Igual eu falei, a gente não tem escolhas porque tem que fazer, mas a gente tem escolhas de que forma a gente quer passar. E tenta, assim, deixar o marido ajudar, sabe? Deixar ele cuidar, deixar ele poder fazer alguma coisa. Porque, como você disse, o Rui não pôde sentar lá, mas o Rui podia te ajudar, o Rui podia te cuidar. Isso, deixar eles fazerem, porque às vezes a gente, a gente quer, fica lá, não precisa fazer, eu tenho que passar por isso, deixa eu sofrer, deixa eles, é o amor deles por você. É o que eles podem fazer naquele momento. Exatamente. E por ele estar fazendo isso, gente, é porque tem amor, é porque ama. E o amor cura, porque você vai estar, você vai estar tão conectada com aquilo, com aquele carinho de você ser mimada. Meu Deus, eu amava a forma que o Tisa fazia, sabe? E eu confesso que isso aproximou mais a gente, né? Porque, a gente era não tinha tempo juntos. E hoje a gente é mais próximo. Então, esse carinho precisa ter na vida do casal, sabe? Então, assim, deixa ele cuidar de você. Deixa ele poder te tocar, te dar o carinho que você merece. Porque é possível passar pelo câncer de uma forma mais leve. E é muito bom. Escolha leveza. Com certeza. E você, Tisa? O que você diria aí para os homens que estão passando com as suas esposas um momento difícil e de turbulência? O que fazer? Eu digo que não desista da sua esposa, né?
Você trouxe os dados aí, eu tô impressionado com você fazer isso tudo assim, sabe? Desconhecia esse fato, né? Aham. Mas, de uma certa forma, que o marido, ele cumpra realmente o papel de esposa. A partir do momento que você vai na igreja, que você casa, que você escolhe essa pessoa para viver com você, para criar uma família, quando você sobe no altar, o padre já diz, né? É Na, nos na momentos, alegria, na doença, na na tristeza. saúde, na doença, tristeza e na então, dor. na dor, né? Então, Isso. isso é uma prova importantíssima, né? Se o cara cumpriu com o papel, fez o papel dele, e eu reitero aqui, ó, minha orientação para os maridos que passam por você, não abandone sua esposa, e você pode ter certeza que você vai ser gratificado na frente. Muito obrigado, Thalia, pela oportunidade de vir aqui compartilhar a sua história. Claudemir, a gente chama de Tisa, porque é amigo de infância, né? Muito obrigada também É isso, nós pela que força e pelo agradecemos apoio aí. convite. A gente que agradece Né? pelo convite, Drica. Imagina, amiga. E como eu te disse, assim, Sim. eu tô adorando o seu programa. Sério? Porque é muitos assuntos que a gente precisa. É assuntos relacionados ao que a gente passa no dia a dia. É assuntos que a gente pode agregar muita coisa na vida da gente. Eu acho que você tá dando, além de você tá fazendo uma coisa que você tá gostando, você Sim. tá dando muita coisa boa pra gente adquirir. Que legal. Então, assim, te desejo todo o sucesso do mundo, tu Oh. sabe disso, com muito carinho, com muito amor, e que você cada vez mais alcance seus objetivos. Tu é uma querida, tu sabe disso, né? Obrigada, amiga. Gratidão aí a todos os apoiadores que abraçaram essa causa comigo. O programa Sendo Eu Drica, Conexões que Inspiram, que tem como objetivo compartilhar histórias, porque nós sabemos que receber um diagnóstico é difícil, mas quando eu escuto histórias de sucesso, eu penso, logo, logo eu também estarei curada, logo, logo eu também serei inspiração para outras mulheres. Assim como a Thalita foi a minha inspiração, né, quando eu recebi o diagnóstico, ela era um exemplo para mim. Hoje eu, Drica, estou aqui curada e de alguma forma também impactando vidas e ajudando mulheres que porventura venham aí receber o diagnóstico. Então você, empresário, que gostaria de abraçar essa causa comigo, entre em contato comigo, né, que eu vou até a sua empresa, apresento uma proposta, ou entre em contato com a Gazeta, que eu também, com muito, mas muito prazer, irei até a sua empresa apresentar aí uma proposta, para você apoiar o nosso programa. Beleza? Um beijo para vocês e até sexta-feira da semana que vem.